Pois é, né? Como nós dissemos, a eleição nos Estados Unidos corre sério risco de parar na Suprema Corte. O presidente americano Donald Trump já prometeu ir à justiça. Em pronunciamento na madrugada desta quarta-feira, o candidato republicano afirmou que o povo americano está sendo fraudado e voltou a questionar os votos não presenciais que tiveram grande adesão em meio à pandemia de coronavírus. O candidato democrata Joe Biden disse que as declarações de Trump são ultrajantes, sem precedentes e incorretas e prometeu que a apuração não vai parar. E aí, Ana, o que é que dá para esperar da Suprema Corte? Trump está prometendo que vai sim à Suprema Corte, essa é praticamente uma certeza já. Mas a partir disso, o que é que dá para a gente esperar uma vez que esse caso chegue à Suprema Corte de fato? A gente tem que prestar atenção, Vitor, como os estados eles têm uma autonomia muito grande, o Donald Trump ou o Partido Republicano não pode simplesmente chegar na Suprema Corte e dizer estamos contestando o número de votos. Eles têm que ingressar na Suprema Corte com cada questão de cada estado. Então, na questão da Pensilvânia, será a contagem de votos por causa do selo ali do dia 3 de novembro ou das assinaturas que não batem, né? As células, algumas assinaturas das cédulas não batem com as assinaturas que estão no sistema. Isso é um ponto e aí a gente cai naquilo que os republicanos aproveitaram, que muita gente, né, até condenou o voto em Donald Trump em 2016, e aqui eu já comentei também algumas vezes que em 2016 Donald Trump teve o chamado voto do eleitor de uma razão só, que é chamado de single issue voter, que é aquele eleitor que não gosta do candidato, mas vota naquele candidato apenas por uma única razão. Em 2016, o Donald Trump ele teve um grande eleitorado desse eleitor aí que vota por uma única razão, e a razão foi a Suprema Corte. Indicações para a Suprema Corte, indicações conservadoras que têm aí como norte jurídico apenas a Constituição e são avessos aos ativismos judiciais que nós no Brasil estamos tão acostumados. Dentro da administração aí do Donald Trump foram 3 indicações importantíssimas para a Suprema Corte, aí agora pesando a balança para os fiéis da Constituição, digamos assim, de 6-3, a última nomeação foi agora sabatinada há mais ou menos 3 semanas, a Amy Coney Barrett. Ela foi confirmada como a nona mulher, o nono juiz ali, ministra, né, da Suprema Corte Americana, e agora a gente vai vendo que isso aí pode cair nas mãos dela. É importante a gente dizer também, Vitor, saiu uma pesquisa aqui agora, inclusive da CNN, que cai naquilo que eu comentei com vocês aqui a semana passada. Saiu uma prévia das classes que votaram em Donald Trump, e como a gente comentou aqui, ainda está em contagem, mas Donald Trump já tem 26% dos votos dos negros. Lembra que eu comentei aqui que as políticas públicas, a reforma tributária, os opportunity zones, a administração Trump estava se comunicando de uma maneira muito direta com a sociedade, com as comunidades negras? Esse número nunca é o segundo número da história. O primeiro número foi JFK em 1960 e agora Trump já leva aí o segundo posto, né, de presidente aí mais votado dentro da comunidade negra, o que para o Partido Republicano é um ganho enorme, porque ali essa comunidade os negros, latinos, mulheres, homossexuais, o Donald Trump, de uma certa forma, ele deu uma outra forma para o Partido Republicano, que era um partido muito engessado, sabe, Vitor? Era um partido muito, até então, elitista, da família Bush, e o Donald Trump ele veio, quebrou, chacoalhou isso. Então eu acho que independentemente do resultado dessa eleição, isso já é um ganho muito grande para o Partido Republicano, e também a derrubada do Blue Wall, né, que é o muro azul, que é exatamente esses estados lá em cima, no cinturão da ferrugem, esses estados que nós estamos falando, né, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que eram estados, então, considerados como uma grande muralha azul, onde os republicanos não conseguiam chegar.
e Donald Trump quebrou isso também. Então, dentro desse contexto todo, a gente pode ver que, independentemente desse resultado, Donald Trump já deixa um legado significativo aí para os republicanos. E você, Fiuza, a sua opinião sobre essa possível batalha judicial e também sobre essas falas de Joe Biden que nós trouxemos agora, Fiuza? É um hipócrita completo, né? Essa fala dele é uma coisa assim de você dar gargalhada, né, para rir, para não chorar, porque falar em união, e ele tem um momento da fala dele que ele fala, vamos cuidar uns dos outros. Isso é uma piada, né? Ele está querendo fazer demagogia com essa história da empatia, né? Essa palavra empatia me gera muita curiosidade, né? Porque ela surgiu, ela caiu de repente, passou a reinar no vocabulário, as pessoas falando, né, pela rede social, pela rua, empatia, se tem empatia, se não tem empatia. Engraçado, né, essa diretriz pandêmica, né, assim, veio um pacote todo prontinho, né, lockdown sem ciência nenhuma, proibição de tudo. Agora tem a vacina que não está pronta, mas já está à venda praticamente, ou a obrigatoriedade já está em discussão, e a tal da empatia, né? Para patrulhar os outros, para enfiar o dedo na cara dos outros, para chamar os outros de assassinos, né? O Barack Obama disse que o Donald Trump é responsável por 200 mil mortes. Isso é um escândalo. O Joe Biden diz a mesma coisa. Então, eles nunca agiram pela união, esses personagens, nunca. Eles são os sectários, né? Eles estão agindo para destruir a sociedade americana, né? Para destruir essa configuração de união, né? Que levou tanto tempo para ser consagrada, né? E eu estou falando isso sem retórica alguma, estou falando do que eu vejo. E eu vejo e eu lamento, porque o bom seria a gente, nesse momento, estar diante aí democratas e republicanos, como historicamente era, nós analisando as nuances das políticas, mas infelizmente isso não acontece mais, né? Quer dizer, o Partido Democrata e o Joe Biden não tem moral alguma para falar para as pessoas se cuidarem umas das outras, porque eles estão na sabotagem manifesta, ostensiva, né? Eles tentaram empichar o presidente eleito democraticamente durante todo o mandato dele, com motivos fúteis, vários, né? Então eles não aceitaram os democratas não aceitaram a democracia, os democratas em conluio, lamentavelmente eu digo isso com tristeza no coração, em conluio com parte da grande imprensa, da histórica grande imprensa que nós aprendemos a admirar e que hoje em dia está em campanha desvairada, campanha militante desvairada por um candidato. Nada disso se parece com união, nada disso se parece com democracia, nada disso se parece com civilidade. Isso tudo é golpe, isso tudo é desonestidade. Então, o Partido Democrata, como eu vinha dizendo, ele se tornou um partido pirata. Ele hoje é um partido, né? Quer dizer, a Ana estava falando, né, sobre a questão aí das minorias, da base da sociedade que aumentou a sua votação em Donald Trump. Por quê? Porque o Partido Democrata é um partido golpista de elite. Isso aí que nós estamos vendo é um golpe de elite. Se não houver fraude, o que nós estamos vendo nessa votação aí é rico e burocrata. E gente que está pendurado no Estado e que tem a expectativa, na vitória do Biden, de ganhar o seu almoço grátis. Não tenha dúvida. Né? Quer dizer, o país, como historicamente é a potência norte-americana, o país do empreendedor, do self-made man, né? Da independência, da liberdade, ele está votando no Trump. E eu sempre faço aqui a ressalva, não tem nada a ver com direita isso, na minha opinião, não tem nada a ver com direita, com conservador e nem com costumes. Isso tem a ver com liberdade. Então, o Trump ele é apenas um presidente que reabriu os Estados Unidos da América para a liberdade, para a geração de riquezas que não é devorada por malandros
na estrutura estatal, fingindo que vão salvar os outros, com essas empatias aí de boutique que a gente está vendo agora. Então, o Trump representa isso, a reabertura da liberdade, da geração de riquezas sem ser engolida pelo Estado, de uma política de afirmação da autoridade, mas não popular nacionalista, populismo nacionalista, tem nada a ver com isso, não xenófoba, não tem nada a ver com isso, ao contrário, é um país que reduziu tensões internacionais, e agora a gente está vendo que esta política, nesta eleição, está sendo abalroada por uma ação orquestrada, que não é orgânica, né? O que nós estamos vendo aí vindo no arrastão da candidatura Biden não tem nada de orgânico, eles estão só dando golpe abaixo da cintura, né? Eles estão aí na sabotagem, na censura, usando a pandemia para coibir as pessoas, né? Então, o discurso do Biden é o discurso de um hipócrita completo, que aposta na sabotagem. O que vai acontecer na Suprema Corte eu não sei avaliar, mas a Ana já deu uma boa pista aí do que pode acontecer.